Olá, gente, tudo bem? Como vocês estão? Vejam só, pessoas, nós vamos hoje trabalhar a quarta aula, que é a nossa quarta e última aula sobre a questão do português instrumental. Nessa aula a gente vai abordar comunicação profissional e redação técnica, certo? Então a gente vai conhecer um pouco sobre a importância da comunicação profissional e nós vamos trabalhar no final dois tipos de texto técnico que vocês utilizarão bastante no seu dia a dia, certo? Então, problematização inicial. Se um profissional escrever errado uma informação sobre um paciente, quais as consequências podem acontecer? Essa é a pergunta para vocês. Então, pensem um pouquinho sobre isso. Quais são os problemas de escrever uma informação errada para um paciente? Então, o que é que pode dar de errado, o que é que pode dar de ruim? Então, a gente que está na área da saúde, a gente precisa compreender que o erro ele tem que ser evitado o máximo possível. Pode acontecer? Pode. Vai acontecer? Provavelmente. Mas aí a gente tem que tentar tomar todas as medidas cautelosas para que isso não aconteça. Então, na área da saúde, a linguagem não é apenas uma ferramenta de comunicação, ela é um instrumento de segurança. Um erro de escrita, uma frase mal construída ou informação ambígua pode causar interpretação errada, administração incorreta de medicamentos e falhas no acompanhamento do paciente. Ou seja, escrever bem nesse contexto é uma responsabilidade ética e profissional. Por que quando se faz um curso como esse a gente precisa ter pelo menos um ensino fundamental já formado, um ensino médio? Por que a gente precisa ter concluído? Para que, teoricamente, quando a gente concluir isso, a gente já tem uma bagagem de conhecimento e produção textual que vai nos auxiliar nessa parte. Então, a gente vai evitar ter mais erros. Por isso que a gente não pega para trabalhar com atendimento nessa área da saúde uma pessoa que só tem o ensino fundamental ou ensino básico. O mínimo possível. A gente já quer uma pessoa que tem pelo menos um ensino médio concluído, exatamente porque ele já vai ter passado por um processo de formação que teoricamente já deixaria apto a fazer determinadas funções, certo? E evitar determinados erros. A gramática culta no contexto profissional. Então a gente já viu anteriormente o que é gramática culta, né? Então sabe, aquele texto que é utilizado dentro das normas padrões que são usados para que não haja diferentes interpretações daquilo que a gente está querendo colocar ali. Pois a gente viu que quando se coloca uma norma culta, uma norma padrão na escrita, é mais fácil a compreensão por todos que dela se utiliza. Então, no nosso caso, o nosso idioma é o português. Então, todo o que a gente trabalha na gramática culta portuguesa, todas as pessoas conseguirão compreender e interpretar. A não ser que a gente use uma linguagem complexa e que dificulte isso. Mas se a gente usa uma linguagem simples, direta, objetiva, lembra que a gente já falou isso até várias vezes para vocês que estão batendo na mesma tecla, a gente não vai, dificilmente vai acontecer esse problema. Então vamos lá. A gramática culta corresponde ao conjunto de normas que organizam o uso correto da língua portuguesa. No contexto profissional, ela não deve ser vista apenas como regra escolar, mas como uma ferramenta que garante precisão, padronização e confiabilidade da informação. Na área da saúde, a linguagem precisa ser clara, objetiva, formal e precisa. Clara para evitar dúvidas, sem excesso das palavras, objetivas, né, sem excesso das palavras, formal, adequado ao ambiente profissional. Lembra a questão que a gente viu, a linguagem como deve ser escrita, coloquial e formal, lembra que a gente trabalhou isso na segunda aula. Precisa sem margem para interpretações diferentes. Então, tome de 8 em 8 horas um comprimido em caso de dor. Então a pessoa sabe que se ela estiver com dor, ela vai ter que tomar um comprimido de 8 em 8 horas. Então tome comprimido de 8 em 8 horas. Aí eu não especifiquei se é necessário tomar com dor ou sem dor. Porém, eu preciso deixar claro qual é o objetivo dessa medicação. Ok? Ou em caso de febre, em caso de vômito, aí você vai utilizar o seu contexto, certo? Então, quando a gente fala dentro do ambiente da odontologia, que há extrações de dente e tal, limpeza, e usa produtos que podem deixar com sensibilidade, então no caso seria no caso de dor, ok?
Análise comparativa. Paciente não tomou remédio porque estava ruim. Então, qual o problema dessa frase? O paciente não tomou remédio porque estava ruim. Quem estava ruim? O remédio ou o paciente? Por que ele não tomou? Está entendendo que existe todo um contexto que a gente está tendo uma falha de comunicação. Linguagem formal. Falta clareza, ambiguidade. Teve ambiguidade, quer dizer que teve diversas interpretações. Ruim pode ser o quê? O remédio estava ruim? O paciente estava ruim? Então, o que deveria ter sido escrito? O paciente não ingeriu o medicamento devido a mal-estar. Pronto, então daí eu coloquei toda qualquer interpretação de que o ruim era o medicamento, certo? Então, vantagem: clareza, formalidade, precisão da informação. Então, assim, formalidade. O que é que teve de formalidade? O mal-estar, certo? O mal-estar é uma linguagem que a gente, por mais simples que seja, é uma linguagem que está dentro do espaço da saúde, certo? Aprofundamento. Então, a gramática culta garante que todos os profissionais entendam a mesma informação da mesma forma, o que é essencial em equipes multidisciplinares. Que, novamente, a gente, quando está lidando com o público da saúde, você geralmente não se responsabiliza unicamente por um determinado procedimento. Existe toda uma equipe. Então, dependendo do caso, pode ter um anestesista, pode ter o nutricionista, pode ter... Pronto, eu sofri uma tentativa de latrocínio, eu fiquei internado durante um tempo na Unimed. Então lá tinha uma equipe multiprofissional que me atendia. Então essa equipe, ela tinha nutricionista, ela tinha médico, ela tinha buco, ela tinha enfermeiros, técnicos. Então existia toda uma equipe que estava atrás e eles precisariam estar sempre em total sinestria, em total harmonia na comunicação, para que realmente houvesse uma melhora do meu quadro clínico, pois qualquer erro poderia ser fatal, principalmente nos primeiros dias da internação. Produção de textos no ambiente profissional. Então, na prática profissional, especialmente na saúde, a escrita está presente diariamente. Os principais tipos de textos incluem prontuário, relatório e orientações. Então, o que é o prontuário? Ele registra detalhada a evolução do paciente. Então, na clínica em que você for atuar, você vai ter um prontuário que você deve preencher e mantê-lo atualizado sempre a cada mudança no quadro, a cada retorno do paciente. Então, o paciente veio, fez um raio-x, tal, você vai botar lá. O paciente veio, fez a extração, você vai botar lá. O paciente veio, fez a limpeza, então você vai botar todo um acompanhamento desse quadro desse paciente. Relatório: descrição de procedimentos e situações. Então, no prontuário você vai ter de forma mais resumida, o relatório vai ser uma questão mais aprofundada, porque esse vai ser meio que um relatório técnico, para que quando o médico que atuou ou um outro por algum eventual necessidade tenha que assumir o caso, então ele vai compreender de forma melhor. Orientações: instruções dadas ao paciente. Então, quando o paciente sai da sala, ele passa novamente na recepção e a partir daí ele vai receber as instruções do que ele vai fazer a seguir. Então, é preciso ter instruções claras, objetivas, diretas e com termos que facilitem sua compreensão. Esses textos têm características específicas: uso de linguagem técnica, organização lógica das informações, objetivo e clareza. Exemplo analisado: o paciente apresentou febre no período da manhã, sendo administrada a medicação conforme prescrição médica, com posterior melhora do quadro. Esse texto mostra sequência lógica. Então, teve um começo, um meio, um fim. Clareza da informação: foi claro, qualquer pessoa que leu isso entende que o paciente apresentou febre, foi administrada a medicação prescrita pelo médico e teve uma melhora do quadro. Então, mais claro que isso não tem. O uso de uma linguagem formal. Então, não usou-se gíria, abreviações, nem nada que não se seja clara a compreensão. Esses registros não são apenas textos, são documentos que orientam decisões clínicas. Redação técnica: ortografia, pontuação e síntese. Então, quando a gente vai fazer uma redação técnica, a gente tem que seguir alguns padrões. A gente já viu isso um pouco na aula anterior, mas agora a gente vai ver um pouco mais também. Então, a redação técnica é baseada em 3 pilares fundamentais: ortografia, escrita correta. A ortografia garante que as palavras sejam escritas corretamente, evitando confusões.
Na saúde, palavras semelhantes podem ter significados diferentes. Um erro pode comprometer a informação. Então, dose é diferente de doce. Pressão é diferente de pressão. Então, são palavras que foram utilizadas que podem dar um significado diferente dependendo de seu contexto. Um erro ortográfico pode comprometer a credibilidade do profissional. Então, o profissional que escreve pressão com C-A-O, ao invés de ser pressão com S-S cedilha O, então você já mostra que esse profissional ele não tem um conhecimento adequado sobre aquilo. Ele pode, inclusive, confundir a compreensão do significado das palavras. Então é preciso tomar bastante cuidado com relação a esses erros básicos, que às vezes você faz e passa despercebido, mas como você está sendo lidado com o público e eles estão também lhe avaliando, isso acaba sendo uma prejudicação para o seu trabalho. Você vai ficar um profissional que será mal visto porque ele não sabe escrever corretamente. Pontuação, organização do sentido. A pontuação organiza o texto e define pausas e relações entre ideias. A ausência ou uso inadequado da pontuação pode alterar completamente o sentido da frase. Exemplo: paciente apresentou dor, não foi medicado. Não sabemos se foi medicado ou não. Paciente apresentou dor, vírgula, não foi medicado. Aí você vê que já tem outro sentido. A informação ela ficou mais clara simplesmente com o uso de uma vírgula. Síntese. Organização das frases. A frase precisa de síntese, organiza as palavras dentro da frase, garantindo sentido lógico, aprofundamento. Uma frase mal estruturada pode dificultar ou impedir a compreensão. Exemplo: administrado medicamento, paciente apresentou melhora. Veja, está uma frase um pouco confusa. Então, seria melhor reescrevê-la no sentido como esse aqui, ó. Após a administração do medicamento, o paciente apresentou melhora. Entendeu? Apenas umas palavrinhas a mais, uma pontuação, já deu um novo sentido a essa palavra e deixou mais fácil de compreensão. Conclusão desta etapa: a redação ela deve evitar ambiguidade, ser direta, seguir normas gramaticais e facilitar a compreensão rápida. Lembrando também o seguinte, gente, veja, nessa aula que a gente está tendo, nessas 4 aulas, a gente não está tendo um aprofundamento teórico dentro da produção textual e da uso gramatical das palavras ou conjunção verbal, coesão textual. A gente está apenas dando uma revisão do que vocês já aprenderam no ensino médio. Lembra que eu falei que vocês passaram por etapas de aprendizagem e agora nesse momento, para se tornarem os profissionais que vocês almejam ser, vocês vão ter que colocar em prática aquilo que vocês aprenderam no passado. Aqui é mais uma revisão para trazer para vocês na memória que vocês já estudaram, certo? Então assim, e quem tem dificuldade sobre isso vai ter que, querendo ou não, vai ter que sentar um momento, tirar para estudar. Porque assim, você não vai conseguir aprender isso em algumas aulas. É preciso um tempo de estudo mais prolongado, porque aqui é mais uma revisão do que vocês já trabalharam, focando para o lado profissional, certo? Então, se alguém está tendo muita dificuldade na compreensão disso, então eu sugiro que vocês tenham um momento de aprofundamento nos estudos e uma revisão do que vocês aprenderam no ensino médio, para que vocês possam dar continuidade nesse processo, certo? Exemplos de textos técnicos. Então, dentro da área da saúde, a gente vai trabalhar com alguns textos técnicos, como, por exemplo, anotação de prontuário. Então, paciente compareceu à clínica relatado dor no dente inferior direito há 3 dias. Foi realizada a avaliação pelo cirurgião dentista e indicado tratamento restaurador. Paciente orientado quanto aos cuidados e retorno agendado. Então, você fez um prontuário rápido, objetivo, direto. Então qualquer pessoa que pegar esse prontuário vai ler, vai entender e vai compreender. Confirmação de consulta. Então você vai utilizar o WhatsApp, por exemplo, ou ligar para a pessoa, ou mandar um e-mail ou um Telegram para poder confirmar o agendamento. Então, olá, aqui é da Clínica Odontológica. Estamos entrando em contato para confirmar sua consulta agendada para amanhã às 14 horas. Por favor, responda para confirmar sua presença. Então assim, esse é um texto básico, que aí você já usa uma linguagem mais informal, você não precisa usar
todas aquelas pompas de você produzir um texto mais de um memorando, mas aí você pode também personalizar, colocando o nome da clínica, colocando o nome da atendente. Você pode usar já um padrão que geralmente a clínica já segue, certo? E tipo assim, é bom usar um padrão, porque senão, se você for, cada vez que você for mandar uma mensagem, você for personalizar para o paciente, você vai ter milhares de possibilidades diferentes e no final fica uma confusão. Então você padroniza um modelo, deixa salvo. Quando for usar, precisa copiar, colar, mudar. Se por acaso precisar o nome do paciente, o horário, o dia, aí você vai fazer essas adaptações. Mas sempre seguir um padrão. Orientações pós-atendimento. Após o procedimento, recomenda-se evitar alimentos quentes nas próximas horas, manter boa higiene bucal e utilizar a medicação prescrita conforme a orientação do dentista. Em caso de dor intensa, entrar em contato com a clínica. Então, se fez uma orientação, uma recomendação após o atendimento, o qual o paciente, ao ler isso e ele tiver alguma queixa, ele vai saber o que fazer, certo? Porque às vezes o paciente sai da sala, vai embora e não tem essa orientação. Então essa orientação pode ser por escrita. Você fala verbalmente, conversa com ele e dá uma versão impressa do que mais ou menos você falou, para que ele possa, caso esquecer, ele dê uma leitura. Registro de esterilização. Então, o material utilizado no atendimento foi devidamente lavado, embalado e encaminhado para esterilização em autoclave, seguindo os protocolos de biossegurança. Então, por que fazer esse tipo de registro? Então, assim, você precisa ter um controle do que está sendo feito com aquele material. Aqui pode colocar a data e a hora que foi feito esse registro, para que fique arquivado e você possa utilizar posteriormente numa necessidade ou dúvida. Aviso interno. Então, informamos que o estoque de luvas descartáveis está baixo. Solicita-se reposição com urgência para garantir a continuidade dos atendimentos. Então, aqui é um aviso básico. Um aviso que você vai colocar para que todos os membros da equipe conheçam o que está faltando ou não. E a pessoa que seja responsável, ela tome providência. Relatório de atendimento e recepção de paciente. O paciente foi recebido na recepção, realizou o cadastro e aguardou o atendimento conforme horário agendado. Aqui você fez um relatório de como se deu o processo de chegada, como se deu a saída desse paciente, se teve alguma intercorrência. É sempre bom você fazer esse tipo de relatório, pois fica arquivado e você vai ter um controle maior do que está acontecendo. Estes textos são chamados de técnicos porque são objetivos, claros, sem linguagem formal, focados na informação. Macroestrutura textual. Então, um texto bem estruturado precisa apresentar coesão e coerência. Então, a coesão está relacionada à ligação entre as palavras e frases por meio de conectivos. A coerência refere-se ao sentido lógico do texto, ou seja, as ideias devem estar organizadas e fazer sentido. Já a concisão diz respeito à objetividade, evitando informações desnecessárias. Se você vai dar uma informação sobre o uso do medicamento, então você não vai precisar colocar os efeitos colaterais. Os efeitos colaterais, o paciente ele vai ter acesso à bula. Aí você pode botar, em caso de dúvida, ler a bula para ter... Aí você vai especificar, mas você não vai falar sobre esses efeitos colaterais, pois não é necessário nesse momento. Esses elementos garantem que o texto seja compreendido de forma clara pelo leitor. Coesão, coerência e concisão. Ligação entre as ideias, sentido lógico e objetividade. Então, por exemplo, na aula, como vocês estão vendo, a gente começou a primeira aula, teve um sentido, a segunda, a terceira, até chegar nessa quarta, que é a conclusão do todo. Certo? Exemplo ampliado. Fui ao mercado, choveu, comprei pão. Aí, como seria melhorada essa frase? Fui ao mercado e como chovia, comprei pão. Aproveitei e comprei o pão. Um bom texto precisa fazer sentido do começo ao fim. Produção de textos acadêmicos e técnicos. Os textos acadêmicos e técnicos são utilizados em contextos formais, como escolas, universidades e ambientes profissionais. Eles exigem linguagem clara, objetiva e organizada, além do uso correto das informações da língua.
Exemplos incluem trabalhos escolares, relatórios e artigos, linguagem formal, organização clara e uso correto da língua. Exemplo, declaração de comparecimento. Certo? Então aqui, falando em declaração de comparecimento, a gente vai fazer uma declaração de comparecimento básica para vocês terem uma noção de como é feito. Então, o que é uma declaração de comparecimento? É um documento simples que comprova que o paciente esteve na clínica odontológica em determinado dia e horário. Serve para justificar faltas no trabalho ou escola, comprovar atendimento de saúde. Característica do texto: objetivo, claro, formal, sem abreviações ou gírias. Estrutura da declaração. Uma declaração de comparecimento geralmente contém nome da clínica, que é um papel timbrado, título, declaração, texto informando o comparecimento, nome do paciente, CPF, data e horário, assinatura e carimbo do profissional. Um modelo de declaração, né? Declaração. Declaramos para definir fins que o paciente tal, portador do CPF tal, compareceu a esta clínica odontológica no dia tal, no horário de, atenciosamente, assinatura do profissional, carimbo, tal, papel timbrado da empresa que você coloca e ótimo, pronto, acabou. Então agora a gente vai ver o que é um atestado odontológico. É um documento emitido pelo cirurgião dentista que justifica a necessidade de afastamento do paciente de suas atividades, trabalho ou escola por motivo de atendimento odontológico, certo? O que é um atestado odontológico? É um documento emitido pelo cirurgião dentista que justifica a necessidade de afastamento do paciente de suas atividades. A gente já viu. 2. Por que ele é importante? Diferente da declaração, a declaração apenas comprova a presença. O atestado, ele afasta por um dia, 2 ou 3 ou mais. Então, assim, declaração comprovou a presença que o paciente chegou de tal horário e saiu de tal horário e ele pode retornar ao trabalho. Então, o paciente fez uma limpeza no dente. Então, ele não precisa de um atestado médico de afastamento de um dia ou 2 ou quantos for necessário. Ele fez a limpeza e ele logo em seguida pode retornar ao trabalho normalmente. Já o atestado ele vai justificar a falta do paciente ao trabalho durante alguns dias ou durante um dia, para que daí ele possa se recuperar do procedimento. Pronto, ele extrai um dente. Então pode correr risco de ficar inflamado, pode correr o risco de ter infecção, pode ter várias possibilidades que vai fazer com que ele se afaste. Então ele já ele já tem essa ausência exatamente para poder se tratar e curar. Então, característica do atestado. O atestado ele deve ser formal, objetivo, claro, sem erros, ético. Então, no atestado você não vai expor detalhes desnecessários do paciente. Você vai dizer que o paciente tinha cárie no dente, que o paciente tinha mau hálito, que o paciente tinha isso, tinha aquilo. Não. Você pode colocar a CID, mas você não vai fazer nada com relação a isso, certo? E geralmente o atestado quem faz e preenche é o médico. Ele vai fazer, ele vai preencher, vai colocar o CID e provavelmente manda para você imprimir ou ele mesmo imprime, dependendo de como é a estrutura do consultório. Mas a declaração já geralmente é você mesmo que assina, certo? Estrutura do atestado: ó, nome da clínica, papel timbrado, título, atestado, nome do paciente, CPF do paciente, informação do paciente, tempo de afastamento, horas ou dias, data, nome, assinatura e registro CRO. Que também cabe a você, tipo, quando o paciente sair com esse atestado, se foi o médico quem fez e preencheu, aí você lê para realmente ver se não teve nenhuma falha, pois pode ocorrer algum detalhezinho. O número do CPF, uma letra, a troca de um sobrenome, então precisa tomar cuidado. Ateste para devidos fins que o paciente, tal, portador do CPF, número tal, esteve em atendimento odontológico nessa data, necessitando de afastamento de suas atividades por período de dias e botar por extenso. Por que botar por extenso? Às vezes pode acontecer de alguém tentar rasurar. E estando por extenso dificulta bastante esse ato. Local, data, nome do cirurgião, CRO, assinatura e carimbo. Ok? Então, gente, a gente chegou ao final das nossas aulas de português instrumental. A gente fez um resumo e uma revisão do que vocês já conheciam sobre a questão da produção de texto, da estrutura, da organização, dos tipos diferentes de textos, então da língua culta e a língua formal,
contemporânea. Então a gente fez todo um levantamento de relembrança dessas questões. Espero que tenha sido bom para vocês, espero que vocês tenham adquirido muito conhecimento, e agora vai ter novamente o exercício e por fim vocês vão ter a prova final valendo a pontuação para vocês conseguirem a nota para aprovar, ok? Qualquer coisa estou disponível, vocês podem entrar em contato comigo ou passar pelo Dr. André e ele passa para mim, ok? Um abraço a todos e boa sorte aí nesse percurso de vocês nessa formação. Um abraço.